Então vamos nesse momento, serenando nossos corações, sintonizando com os nossos ambientes. Primeiramente vamos saudar o nosso guia espiritual, companheiro de jornada. Vamos ao encontro de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que nos recebe de braços abertos e com seu carinho de mãe nos conduz até seu Filho Jesus, nosso irmão fraterno, nosso modelo e guia. E Ele também nos recebe de braços abertos e nos abençoa. E juntos vamos até Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, a quem humildemente dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Nessa noite eu gostaria de trazer uma reflexão sobre a questão dos apegos e dos vícios na nossa reforma íntima. Primeiramente, vamos iniciar dando uma definição do que seria um vício e falarmos sobre as questões dos nossos apegos e nossos desejos que nos conduzem a essas questões difíceis, que a primeira etapa da nossa reforma íntima que nós temos que atacar é a questão dos vícios. De certa forma, são hábitos que nós transformamos em coisas prejudiciais para a nossa existência. Então, partindo da definição de vício, que a gente pode dizer, é uma palavra origem latina, que basicamente quer dizer falha ou defeito. Então, se caracteriza por um hábito repetitivo que degenera ou que causa algum prejuízo à pessoa que é viciada e aos outros que convivem com ela. E a Organização Mundial de Saúde considera que o vício é uma doença de caráter físico e psicoemocional. É difícil definir o limite entre um hábito e um vício, E realmente isso está muitas vezes relacionado à questão do que esses hábitos e o vício eles causam na vida da pessoa. Então, o que a gente pode dizer é que o vício afasta nós, na nossa essência, e faz com que a gente enfoque mais na obtenção do prazer através da dependência do que na vida que antes levava, o que a gente levava anteriormente. Que isso acaba significando o afastamento de amigos e familiares, no mentir, no se prejudiciar no trabalho, se prejudicar no trabalho e mudar completamente o curso de nossas ações, objetivos e sonhos. Então, basicamente, o que a gente pode falar sobre a questão do vício e esse limite entre o que é um hábito nocivo e o que é um vício. O grande teólogo São Tomás de Aquino já escrevia na Idade Média, ele dizia que, assim como o vício foi criado, em primeiro lugar, por ceder repetidamente à tentação do pecado, assim o vício só pode ser removido resistindo repetidamente à tentação e realizando atos virtuosos. Quanto mais arraigado o vício, mais tempo e esforço necessários para removê-lo, e que, após a reabilitação e aquisição de virtudes, o vício não persiste como um hábito, mas como uma mera disposição e que está em processo de eliminação. Então, aqui a definição de São Tomás de Aquino falando sobre a questão do vício. Ele fala que, por ser um hábito repetitivo da nossa existência, que nós repetimos muito, nós só vamos remover esse vício repetindo esforços do sentido contrário e adquirindo virtudes. E quanto mais tempo a gente ficar nessa questão do vício, mais tempo e esforço
serão necessários para remover esse vício. E que a gente, depois de nós reabilitarmos nossas virtudes, nós construímos essas virtudes, o vício deixa de ser um hábito, mas ele fica como uma disposição. Ou seja, a gente pode dizer que o vício, mesmo a gente trabalhando muito as nossas virtudes, ele está lá, como uma brasinha, esperando que a gente sopre para ele recomeçar, né? Isso a gente vê muito na questão das pessoas dependentes, quando elas fazem tratamento, nos alcoólicos anônimos, a gente vê esses casos, que a pessoa diz que está há 10 anos sem beber, mas aquela tendência, né, como diz o São Tomás de Aquino, aquela disposição continua no interior dela, e ela tem que trabalhar isso no dia a dia. Por isso que os alcoólicos anônimos falam sempre de vencer uma batalha a cada dia, e é isso que a pessoa tem que fazer. Então, porque isso está ali, né? Está latente, apesar de ela não fazer mais uso da droga, ela continua com essa predisposição, e isso com o tempo ela vai vencendo e conquistando essas virtudes, ela vai conseguir definitivamente, depois de muito esforço, ela conseguir anular essa questão da disposição que fica no nosso interior, mesmo a gente conseguindo remover a questão do vício. E o vício está relacionado muito a questões do apego, né? O apego é uma coisa importante na nossa existência, a gente precisa compreender esse apego que conduz aos vícios, né? Se a gente sempre ouve no nosso caminho espiritual que a gente precisa se desapegar das coisas, a gente tem essa questão do desapego material, desapego emocional, né? Então o que acontece às vezes é que a gente fica confuso, pois nem sempre sabemos o que somos apegados e o que podemos fazer para nos desapegar. Então, antes de partirmos para a prática do desapego, precisamos conhecer as causas do apego. Se a gente se aprofundar nessa questão, vamos descobrir o que está relacionado geralmente à insegurança, a nossa insegurança, a nossa baixa estima e os desejos de possuir e controlar. Então, essas são basicamente as razões que levam nós nos apegarmos às coisas. E o apego à matéria é o mais fácil de ser identificado, né? A gente pode perceber isso quando a gente tem dificuldade em dividir bens materiais e também se desfazer daquilo que não é necessário. Esse apego tem origem no nosso instinto primário, né? Que ainda trazemos na nossa evolução espiritual, de ter essa questão de apegar às coisas materiais. O nosso instinto primário de sobrevivência, e dependendo no meio que vivemos e que fomos criados, pode ser muito difícil ser vencido. Então, o ambiente interfere muito nessa questão. Como a gente foi criado, como a gente foi ensinado, como a gente conviveu com pessoas, essa questão do desapego material é uma dificuldade grande. E nesse caso, né, quando a gente tem essa questão do apego material muito forte, a gente só acredita que pode ser feliz se a gente possua algo, né? E a gente muitas vezes acaba comprando coisas, adquirindo coisas que não são úteis ou necessárias para nós. E às vezes a gente nem percebe, a gente nem questiona se a gente precisa mesmo daquilo que a gente está querendo comprar ou querendo possuir, né? Então, às vezes, quando a coisa começa a ficar num lado mais doentio, a gente apenas tem essa noção de querer possuir. E para nos apegarmos dessa questão material, é preciso entender que a gente não precisa dessas coisas, das coisas materiais, para a gente alcançar a felicidade. Porque a felicidade é um estado de espírito, e ela é conquistada através do encontro com nós mesmos, né? Quando conseguimos resolver nossos conflitos e cada vez mais nos entregarmos à vontade de Deus, que é a vontade divina. É preciso acreditar que tudo aquilo que necessitamos para o nosso crescimento será providenciado mais cedo ou mais tarde pela providência divina. Mas isso exige um certo grau de desprendimento, de fortalecer a nossa fé e de acreditar plenamente na vontade divina. Esse desprendimento vem da conscientização da união que temos com a fonte divina original, que é Deus, que nos supre em todos os níveis, seja material ou espiritual. Supre as nossas necessidades, não nossos desejos. Tem uma frase famosa de Buda que diz:
que os nossos desejos, as nossas necessidades são satisfeitas, mas não todos os nossos desejos. Nesse sentido, então, que a gente tem que procurar essa questão de ter essa fé, esse desprendimento e acreditar na providência divina. Existe também o apego às emoções e sentimentos, que estão ligados aos sentidos físicos, aos desejos de prazer e de felicidades ilusórios. Esse apego está ligado aos vícios e o apego que temos às pessoas. Em relação às pessoas que amamos, queremos tê-las sempre ao nosso lado, às vezes sob o nosso controle e posse. Nesse caso, o amor se confunde com apego. Isso é muito comum acontecer, o apego excessivo ao sentimento e às emoções, e o apego excessivo a uma outra pessoa, que acaba nos prejudicando bastante, não só nós, nesse apego excessivo, mas também a outra pessoa, porque a gente acaba tirando a liberdade das pessoas, delas terem suas próprias decisões, suas próprias escolhas. A gente tem que entender que ninguém é dono de ninguém, cada um é dono do seu nariz, do seu destino, e as pessoas têm que ter, todo mundo tem que ter as suas oportunidades de fazer as suas escolhas, de viver a sua própria vida, né? Fazer suas descobertas e conquistar suas próprias vitórias, e até mesmo as derrotas. Isso faz parte do nosso crescimento, né? Darmos liberdade às pessoas que convivem com nós, que nós gostamos, que nós amamos, e elas terem essa liberdade de serem elas mesmas. Isso é um grande desafio para a gente evitar o nosso desapego em relação aos sentimentos e a outras pessoas. Não podemos ter tudo sob o nosso controle. Isso é uma grande questão da pessoa que tenta muito controlar as situações ou as pessoas. Ela acaba sofrendo muito, porque a maioria das coisas, 99% das coisas, estão fora do nosso controle. Então, o sofrimento que nós temos quando pretendemos controlar as pessoas para fazerem aquilo que a gente acha o certo, aquilo que a gente tem como noção de certo, é um sofrimento muito grande. E esse apego também, né, apego aos sentimentos que a gente tem, às emoções, pode revelar também o medo da solidão, né, o medo de estarmos sozinhos com nós mesmos. Talvez seja o medo de enxergar as nossas próprias sombras e descobrirmos de que o que realmente nos aflige são as nossas limitações e defeitos. Já o apego aos vícios vem da insatisfação consigo mesmo e com o mundo, na baixa autoestima, da crença ilusória na incapacidade de realizar algo ou de conquistar um lugar no mundo. Isso resulta em dependência de algo que traga uma satisfação superficial e imediata, mas que logo depois se dissipa. Essa é a grande questão do vício. Nós buscamos algo que traga uma satisfação superficial e imediata. E muitas vezes, porque temos curtos períodos de prazer e depois grandes períodos de tristeza. Isso caracteriza o vício, uma satisfação superficial e imediata. E geralmente isso que está na raiz da questão do vício é a fuga de si mesmo. Então a gente não consegue nos encarar. Então, para trabalhar esse apego, antes de mais nada, é preciso reconquistar o valor próprio. E isso depende não só de nós enquanto apegados, mas também do meio em que vivemos. E por último, vem o mais difícil de ser detectado, que é o apego ao ego, né? Que são os apegos às ideias, conceitos e crenças que fomos adquirindo ou construindo durante a vida, nessa vida e nas outras vidas. Na verdade, formamos a nossa personalidade de acordo com aquilo que acreditamos que vai impressionar os outros ou a nós mesmos. A gente cria máscaras, personagens quase míticos para conquistarmos o nosso espaço no grande palco da vida. O pior é que nem sempre essas figuras dramáticas expressam a verdade sobre nós mesmos. São meras caricaturas, máscaras grotescas que escondem o nosso verdadeiro rosto, a nossa verdadeira alma. Isso a gente vê muito hoje nas mídias sociais. Essa criação dessas máscaras, dessas caricaturas que acabam depois nos controlando,
porque nós precisamos viver daquela forma. Na verdade, falta-nos coragem para nos desapegar daquilo que acreditamos ser o nosso verdadeiro eu, dos aspectos inferiores da nossa personalidade. Geralmente temos medo de encarar as nossas próprias falhas, os nossos limites. Precisamos entender que as sombras existem, as nossas sombras interiores. Não devemos combatê-las. Antes de tudo, precisamos reconhecê-las e, de certa forma, acolhê-las para, enfim, superá-las, acreditando no nosso potencial e na nossa capacidade de vencer. Diante do exposto, entendemos que os apegos são causados pela ilusão da matéria, nos sentidos físicos, e no nosso ego, que nos impulsiona a desejar uma falsa felicidade. Portanto, apego e desejos do ego estão intimamente ligados. Os desejos que nós temos nos conduzem a apegos, e os apegos excessivos nos conduzem aos vícios. Essa é mais ou menos a corrente dos acontecimentos. Então, na causa, na raiz dos nossos vícios, a gente pode encontrar a questão do desejo, a satisfação dos nossos desejos, que nos levam à questão forte do apego, seja material, seja sentimental, seja, em última análise, o apego ao nosso próprio ego. E nesse sentido cria essa escala de valores. Então a gente precisa tratar, primeiro a gente precisa nos conhecer, né? Isso é um grande trabalho de reforma íntima, que a escola de aprendizes de evangelho trabalha muito, é a questão do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para nos limitarmos nessa questão dos desejos que vão nos conduzir aos apegos, e os apegos depois a questão dos vícios. Então, para nos libertarmos dos apegos, nesse sentido, nós precisamos nos conscientizar de que o ser humano é a mais linda expressão da criação divina, que a consciência crística é inata em nós, ou seja, a sabedoria para lidar com as nossas questões do dia a dia está dentro de nós. Como Jesus disse em Lucas, o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, é uma construção, o reino de Deus é uma construção do nosso eu inferior para o eu superior, dos nossos vícios, das nossas posses, dos nossos apegos para a nossa libertação, ou seja, a criação de virtudes, ou seja, juntar os tesouros do céu. Esses tesouros do céu são as nossas virtudes que a gente cultiva aqui no plano material, porque essas são as virtudes, são os nossos tesouros definitivos e que vão durar para sempre. Para sempre é isso que Jesus falava e pregava no nosso dia a dia. Ou seja, a partir do momento que a gente trabalha essas virtudes, que a gente começa se livrando desses apegos que conduzem a vícios, nós vamos estar enaltecendo e construindo a nossa consciência crística, esse Cristo interior que a gente tem, que a gente precisa desenvolver através do nosso aprendizado aqui no planeta e em nossas outras existências. Precisamos apenas descobrir a nossa verdadeira face iluminada pela luz compassiva do amor, nos entregando de vez à vontade divina. Construindo o amor, a gente vai construir essa questão de progresso espiritual, e a luz compassiva do amor quer dizer a luz que ilumina, que acolhe, que recebe nós e os outros nesse sentido. Para nós entregarmos a questão da vontade divina, como a gente sempre coloca no Pai Nosso, né? Não façamos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Que Jesus foi a pessoa que realizou a vontade de Deus em sua plenitude, e por isso ele era pleno de felicidade. A gente, no sentido de fazer a vontade de Deus, é o desenvolvimento do amor e do amor ao próximo. O que precisamos para sermos felizes é sermos fiéis ao nosso eu superior e a Deus. Precisamos ser e não ter. O ter leva às questões do apego e dos vícios. A gente precisa desenvolver o nosso ser. Nesse sentido, nós temos todo um trabalho desse desenvolvimento da nossa personalidade através das nossas várias existências, carregando muito essas questões ainda com nós
dos nossos apegos e que levam a vícios. E ainda nesse sentido, a gente então tem que trabalhar essa questão de ser mais do que ter. Bom, essas eram as palavras que eu gostaria de trazer para você dessa noite, sobre essas questões relacionadas a vícios, as questões de apego e a questão do desejo, que são questões entrelaçadas e que a gente precisa trabalhar, e a gente trabalha isso na nossa reforma íntima. Então, gostaria então, novamente, encerrando essa reflexão desta noite, gostaria que todos acompanhassem. Vamos fechar nossos olhos. Vamos então primeiramente agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade e ao nosso guia espiritual, nosso mentor espiritual. E vamos nesse momento então tirar nossos corações, nossas melhores vibrações de amor, enviar a todo o planeta Terra em nome da paz. A todas as pessoas que estejam passando por dificuldades físicas e espirituais. Vamos enviar essas vibrações aos nossos amigos, nossos familiares, aquela pessoa que vem na nossa mente nesse momento. Vamos pedir para a espiritualidade que essas vibrações retornem para nós, nos fortalecendo nesse caminho da evolução e no caminho do amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado e boa noite a vocês.